Olá pessoal, retomando aqui sobre a civilização grega, nessa nossa aula nós vamos tratar especificamente das características mais relacionadas à atividade social e política, mais precisamente do centro da civilização grega que eram as chamadas polis, as cidades-estado grega. Aí por isso nós vamos observar aqui mais a fundo aquilo que nós chamamos de o mundo das polis, o universo das cidades-estado da Grécia Antiga. Como as polis se organizavam? Como é que essas cidades se organizavam? Como é que possuíam? Qual era a sua estrutura organizacional? Na polis, os cidadãos participavam das decisões a serem tomadas nas cidades, discutindo questões tanto de caráter político quanto social, militar ou econômico. Todas as decisões tomadas dentro da sociedade grega, especificamente dentro das cidades gregas, estavam a cargo daqueles que chamamos de cidadãos. Os cidadãos eram os responsáveis por controlar e organizar todas as situações na cidade, todas as situações na sociedade. Estas situações ligadas à política, à administração, aos problemas sociais, às questões militares, aos problemas econômicos, tudo era organizado a partir da tomada de decisões baseada no poder que os cidadãos tinham em controlar o destino da polis, controlar o destino da cidade. Agora a pergunta é: quem eram os cidadãos? Que grupo eram esses? Lembrando que eram os homens maiores de 30 anos em Esparta, ou os homens maiores de 18 anos e filho de cidadão em Atenas. Lembrando aqui que eu estou apresentando aqui as duas principais cidades-estado da Grécia Antiga, a cidade de Esparta e a cidade de Atenas. Lembrando que elas possuíam algumas características básicas um pouco diversas de uma para outra. No que diz respeito à escolha de quem eram os cidadãos, quem eram os responsáveis por determinar os destinos da sociedade. No caso de Esparta, todo aquele homem maior de 30 anos. No caso de Atenas, todo aquele homem maior de 18 anos, mas que fosse filho de cidadãos, que tivesse seus pais sendo cidadãos gregos. E existia o grupo, em toda a sociedade grega, existia o grupo dos não cidadãos, que na realidade era a imensa maioria da sociedade grega. Porque os não cidadãos compunham-se as mulheres, os escravos, os ex-escravos e estrangeiros. Todo aquele que, de alguma forma, estivesse à margem do sistema. Isso tanto na cidade de Esparta quanto na de Atenas. Nesse caso, nós temos a divisão da sociedade unicamente em dois termos: os cidadãos e os não cidadãos. A grande maioria, a imensa maioria da sociedade era compreendida pelos não cidadãos, porque compreendiam as mulheres, os escravos, os estrangeiros, todos esses que estariam à margem das decisões da sociedade. Apenas, dependendo da cidade, os maiores de determinada idade e que fossem filhos de cidadãos também. Isso excluía uma grande parcela da população no que diz respeito às decisões. Aí aqui nós temos mais ou menos a estrutura organizacional, da polis, da cidade-estado grego. Lembrando, a polis ela estava distribuída fisicamente, de forma organizada, de forma de estrutura arquitetônica, ela estaria dividida em duas áreas de residência. A primeira, a haste, residência dos artesãos, comerciantes e proprietários de terras. Que também compunha a área de edifícios públicos, os ginásios, os teatros, as oficinas, juntamente com a ágora. Lembrando que a ágora era uma praça central
geralmente no ponto mais alto da cidade, onde se reuniam os cidadãos, as mercadorias eram vendidas lá, os julgamentos aconteciam e eram realizados as festas culturais, os festivais culturais, as grandes celebrações religiosas. No caso, a parte que compunha a haste, a parte da polis que compunha a haste, estavam as residências mais importantes e a zona mais central e mais importante da polis, que era a ágora, porque era lá onde existiam as assembleias populares. Lembrando que eram assembleias populares que participavam apenas os cidadãos. Já a outra parte da polis, a cora, que eram as residências dos agricultores, pastores e escravos, e onde se baseava a produção agropastoril que garantia a subsistência da população da polis. Nesse caso, nós temos a divisão organizacional do território que compreendia a zona da cidade, a polis. De um lado, a área nobre, o centro, como dizemos na atualidade, e do outro, a área de periferia, as zonas periféricas, as zonas mais afastadas que eram as residências dos agricultores, dos pastores e as zonas de residências dos escravos. Lembrando que era uma divisão de estrutura física mesmo. Assim como a sociedade existia a divisão entre os cidadãos e os não cidadãos, na própria polis existia a divisão da zona dos mais ricos com a zona dos mais pobres, a zona dos cidadãos e as zonas dos não cidadãos. É claro que a parte de não cidadãos que corresponde às mulheres dos cidadãos essa parte da sociedade estaria lá vivendo na zona compreendida pela haste. Então, nós temos aí a distribuição. Nós temos aí assim a distribuição da estrutura organizacional e urbana das cidades gregas, certo? Em relação às polis, existia um aspecto bastante peculiar a todas elas, que também era um aspecto bastante importante em toda a estrutura da sociedade grega, que era a existência dos chamados Jogos Olímpicos, que, como o nome está relacionando, na aula passada nós falamos sobre as divindades gregas, na aula anterior, e nós apresentamos que essas divindades gregas elas viviam no Monte Olimpo. Aí, de alguma forma, os jogos existentes dizem respeito aos jogos realizados em homenagem aos deuses, os deuses do Olimpo, os deuses olímpicos, no caso. Aí, no caso, essa série de jogos, de provas esportivas, de alguma forma, era uma espécie de homenagem aos deuses, uma forma de premiar a pessoa mais forte de cada cidade. Aí eu falei que é uma característica bastante peculiar às cidades-estado gregas, a existência dos Jogos Olímpicos, porque a cada período de anos existiam, a cada 4 anos, a realização desses jogos que de alguma forma, pertenciam cada pessoa, cada componente de determinada prova era retirado de cada uma das cidades-estado gregas. A partir do ano 776 a.C., a cada 4 anos, acontecia na cidade de Olímpia os Jogos Olímpicos em homenagem ao deus Zeus. As homenagens realizadas às divindades, em especial a Zeus, e que contava com a participação de atletas vindos de todas as cidades gregas. Nesse período de a cada 4 anos, todo o mundo grego parava para a realização dos Jogos Olímpicos. Por isso que eu tratei de ser uma característica bastante peculiar às cidades-estado. Os Jogos se reuniam atletas de toda a Grécia, de todas as cidades-estados. Eles aconteciam durante 7 dias no verão, mas por 3 meses todos os conflitos entre as polis eram suspensos, incluindo as guerras.
para que os atletas pudessem se preparar. A existência dos Jogos Olímpicos era tão importante que acontecia sempre isso. Até mesmo guerras eram encerradas ou de alguma forma eram paralisadas para que os atletas, que na sua maioria eram soldados, eles pudessem participar dos Jogos em homenagem à sua divindade máxima. É por isso que eu tratei de uma situação bastante peculiar, porque era bastante comum a todas as cidades. Todas as cidades mandavam atletas para participarem dos Jogos, uma forma de homenagear e demonstrar a força de cada cidade. Somente atletas, aí lembrando, ó, aqui vai caracterizar uma divisão da estrutura social da sociedade grega, unicamente uma cidade, digamos que o termo machista e patriarcal, porque os homens eram os cidadãos, eram os homens quem decidiam, cabia às mulheres apenas o papel de procriarem, de serem as responsáveis pelo nascimento de outras pessoas. Portanto, era uma sociedade puramente machista, que colocava como grande importância apenas o sexo masculino. É tanto que nos Jogos Olímpicos só participavam os atletas de sexo masculino e as mulheres estavam excluídas até mesmo de observarem, de verem os jogos. Elas eram proibidas de ficar entre a plateia, apenas os homens participavam dessas atividades. Algumas modalidades eram utilizadas como treinamento de guerra, como o lançamento de dardo, que preparava o uso de lança, e a corrida armada, em que os atletas usavam trajes pesados de guerra. Como mostra aí, ó, nessa urna, apresentando aí uma corrida de atletas gregos. A vitória nos Jogos Olímpicos era motivo de glória e orgulho para o atleta, tanto para o atleta quanto para toda a polis a qual ele pertencesse. Era como os chamados Jogos Olímpicos na Grécia Antiga funcionavam como... E justamente as próprias Olimpíadas que existem na atualidade são, de alguma forma, herança dos Jogos Olímpicos gregos. Que no caso aqui, atletas de diferentes modalidades esportivas, eles concorrem entre si para se tornarem, para ver quem é o vencedor. No caso, acontecia na época a mesma situação. O vencedor, os atletas de diferentes cidades. As cidades que possuíam maior número de atletas vencedores, elas se tornavam mais bem vistas entre toda a comunidade de cidades. Era toda uma situação de glorificar tanto o indivíduo quanto a cidade a qual este indivíduo pertencia. Aí uma das modalidades mais famosas das Olimpíadas era o pentatlo, que envolvia salto, corrida, lançamento de disco, arremesso de dardo e luta. Era um conjunto de atividades que eram a base do desenvolvimento atlético dos cidadãos gregos. E justamente muitos se preparavam anos e anos para se tornarem expert nessas atividades. Lançamento de dardo, corrida, luta. Agora vamos tratar de algumas características das rivalidades existentes entre as cidades gregas. Embora pertencessem ao mesmo grupo étnico, embora professassem as mesmas práticas religiosas, como nós vimos na aula anterior, estas cidades acabavam de alguma forma tendo um desenvolvimento, uma expansão territorial e comercial, e que justamente em algum momento essa expansão via a chocar com a expansão de outras cidades. É aí que começavam a ocorrer diferentes rivalidades. Principalmente entre as cidades de Esparta e de Atenas, como vimos logo no início, nós tratamos especificamente dessas características dessas duas cidades, que foram embora não tenham sido as únicas que dominaram o mundo grego, em toda a história da civilização grega, mas foram as que perduraram por mais tempo sob o controle. Esparta controlando o mundo grego em um determinado período, em outro período foi Atenas, embora tenha tido domínio de outras cidades, mas
foi mais curto o período em que essas outras cidades gregas tiveram domínio dentro do chamado mundo grego. Esparta, a cidade foi fundada pelos dórios do Peloponeso no século 9 a.C. Lembrando da aula anterior, dos povos que originaram os gregos antigos, os aqueus, os dórios, os jônios e os eólios, os 4 povos que originaram o povo grego. Aí no caso da cidade de Esparta, localizada na chamada Península do Peloponeso, que é uma área ao sul da Grécia continental, fundada no século 9 a.C., por um dos povos fundadores, um dos povos que deram origem à Grécia. Né? Já Esparta foi fundada pelos jônios, dos outros quatro povos existentes também. Isso também no século 9 a.C. e é localizado na região da Ática. Isso na região mais digamos que uma região mais a sudeste da região da Grécia continental também. Em Esparta, a característica principal é a população masculina vivia sob rígida disciplina, ligada principalmente à prática militar. E a cidade foi mantida isolada de outras polis neste sentido. Desde muito cedo, a característica principal dos espartanos era preparar-se para a luta, preparar-se para a guerra. Eram, em sua maioria, como a característica principal era a preparação para a guerra, a maioria dos soldados mais fortes da Grécia eram oriundos da cidade de Esparta. Já Atenas, a população praticava a pesca, o comércio, o que contribuiu para que a cidade se tornasse um importante centro comercial da Grécia Antiga. A grande importância da cidade de Atenas era as suas características ligadas à atividade comercial. Já Esparta, a grande importância se dava ao poderio militar. Atenas era o poderio econômico, Esparta o poderio da força física dos seus soldados, do seu poderoso exército. Aí vamos estudar aqui um pouco mais a fundo a cidade de Esparta. A sociedade espartana era dividida em 3 grupos sociais. Basicamente, espartíatas ou espartanos, que era a chamada elite da sociedade. Lembrando que nós vimos anteriormente que a sociedade grega era dividida entre cidadãos e não cidadãos. Aqui a sociedade espartana vai seguir essa mesma lógica, só que nós vamos apresentar 3 grupos em especial. Os espartíatas, que era a elite da sociedade, eram descendentes diretos dos dórios, eram os grandes proprietários de terras, os senhores mais ricos, considerados verdadeiros cidadãos de Esparta. Esse era o grupo dos cidadãos. Só que, embora aqui pertencesse não apenas os cidadãos, do ponto de vista de direitos, de importância, porque entre os espartíatas entrava também as mulheres deles, as filhas, as esposas, as mães, embora elas não tivessem direitos de discutir a política, direitos de decidir os rumos da sociedade, mas estavam presentes a este grupo social, porque elas pertenciam às famílias mais importantes. Né? Representavam cerca de 10% da população, viviam da renda de suas terras e exerciam poder político local. Eram também criados para serem soldados, justamente os poderosos que lutavam nos exércitos. O segundo grupo são os perietos, que eram os antigos habitantes das regiões conquistadas pelos dórios. Viviam na periferia da cidade, eram obrigados a servir ao exército e não tinham direito à cidadania, ou seja, eles não tinham direito de decidir nada. Dedicavam-se basicamente ao comércio e à manufatura. Existiam alguns que possuíam certas riquezas, mas essa riqueza só se mostrava eficiente do ponto de vista mercantil, do ponto de vista financeiro, porque na realidade eles não tinham importância, embora tivessem um aporte financeiro bom, mas eles não tinham tanta importância na cidade. E por último, os ilotas, que eram a camada mais baixa da sociedade espartana. Eram os escravos da guerra, trabalhavam nas terras dos espartíatas
e eram obrigados a dar a eles metade de tudo que produzissem. Esses eram os explorados, de fato, da sociedade espartana. Aí nós temos, basicamente, na sociedade espartana, os cidadãos, os filhos de pai e mãe espartano, os periecos, que são caracterizados como estrangeiros, e os escravos, que eram os capturados geralmente nas guerras. Aí vamos para a característica mais militar da sociedade espartana. A missão do soldado espartíata era garantir a liberdade de Esparta. Para isso, tornavam-se guerreiros e viviam em rígida disciplina militar, rígida disciplina política, rígida disciplina social. Lembrando, como começava a vida de um espartíata. Logo, aos 7 anos, era separado de sua mãe, de sua casa, de sua família, eram afastados e levados para um quartel, uma espécie de quartel, um alojamento militar. Lá praticavam esportes e aprendiam valores, como bravura, força, disciplina e solidariedade. Eles eram forçados desde criança a se tornarem imponentes, fortes, capazes de lutar em guerras. A partir dos 18 anos, enfrentavam o treinamento militar. Dos 20 aos 30 anos, permaneciam no quartel à espera de um combate, à espera da guerra. Estavam, de alguma forma, aquartelados, prontos para entrarem em ação como soldados. Os soldados mais ricos e poderosos combatiam a cavalo. Os demais eram chamados de hoplitas e marchavam a pé, carregando todo o seu equipamento, composto de lança, espada, escudo e armadura, que era um equipamento militar pesadíssimo para as estruturas da época, né? De 50 a 100 quilos de equipamento militar nas marchas a pé contra os exércitos inimigos. Aos 30 anos, eles eram liberados do serviço militar e aí adquiriam a cidadania, e adquiriam o poder de decidir os rumos da sociedade espartana, os rumos da cidade, os rumos da polis, no caso. A polis espartana tinha 3 instituições de governo: a Ápela, a Gerúsia e o Eforato. E era governada por 2 reis. Um basicamente lidava com a vida religiosa, era uma espécie de sacerdote. E o outro comandava a vida militar da cidade. Mas em momentos de crise eles se uniam e governavam a cidade de forma unificada. Eles apresentavam-se em conselhos de guerra e em conselhos de crise e assim governavam de forma conjunta. Aí vamos para a estrutura de organização. A Ápela era a Assembleia Popular formada por todos os espartíatas do sexo masculino. No caso, a Ápela era toda a comunidade espartana de cidadãos, todos aqueles que fossem maiores de 30 anos e homens, no caso. Eles a Ápela era a assembleia que decidiria os rumos das discussões a que se devesse, discussões relativas à guerra, à economia, à sociedade, à distribuição das diversas formas de organização social existentes dentro da cidade, da polis de Esparta, certo? É a partir da Ápela que elege o chamado Eforato, que é uma espécie de conselho composto por 5 membros. A Ápela também vai ser responsável por eleger a chamada Gerúsia, que é a outra instituição de governo na cidade, na polis espartana, que é um conselho formado por 28 anciãos. Da Ápela são escolhidos 28 pessoas geralmente de mais idade, de maior prestígio social dentro da polis. Então a Ápela é a instituição mais importante. Dela é que vai eleger vai escolher as outras 2 instituições, sendo que o Eforato é composto por 5 membros, é uma espécie de conselho de governo, e a Jerusa, que é uma espécie de conselho de organização de leis, digamos assim, composto por 28 pessoas, geralmente os mais velhos e os mais influentes. O Eforato
é o conselho responsável por fiscalizar os trabalhos dos dois reis, como nós vimos anteriormente aí, a cidade de Esparta, a polis espartana, era governada por dois reis, certo? Que, por sua vez, esses dois reis são os representantes que presidem, que chefiam a Jerusalém. Nós temos aí a estrutura de organização de poder político da polis espartana. A Assembleia Geral, a Assembleia Popular, onde todos os cidadãos da polis participam e são responsáveis por saírem os candidatos a pertencer ao Eforato, a Jerusa, e serem os responsáveis também por eleger estes candidatos. E justamente as outras duas instituições, o Eforato é o responsável por fiscalizarem as ações dos reis, dos dois reis que governam a polis. E no caso da Jerusa, é o conselho que também dele vai pertencer os dois reis que governam a polis, certo? Já na cidade de Atenas, nós vamos ter uma estrutura um pouco diferente, embora que inicialmente nós vamos ter certas semelhanças. De fato, a sociedade ateniense também era dividida em 3 grupos sociais, que basicamente eram iguais à sociedade espartana. O primeiro grupo dos cidadãos, que eram a minoria da população, desfrutavam de direitos civis, políticos, militares e religiosos. Essa era a grande minoria, digamos, a grande minoria não, a pequena minoria, que eram os homens maiores de 18 anos que fossem filhos de cidadãos. Para ser cidadão, como vimos anteriormente, era necessário que o pai também fosse. Cuidavam da vida religiosa e participavam ativamente da vida política. Os cidadãos eram os responsáveis por determinar os caminhos que a polis seguiria. Em seguida, nós temos os chamados metecos, que eram os ex-escravos e os estrangeiros, assim como os periecos lá na polis espartana. Nós temos aqui a estrutura basicamente a mesma. Existem os cidadãos, existem os estrangeiros e existem os escravos. No caso dos metecos, não podiam ser donos de terras, que era uma situação apenas permitida aos cidadãos, e não tinham direitos políticos nem civis. Eles tornavam-se cidadãos se executassem um serviço importante para a polis. Geralmente, os mais ricos conseguiam esse feito, porque, é claro, assim como os periecos lá na polis espartana, os metecos aqui em Atenas, eles também possuíam riquezas, uma boa parte. Grande parte deles estavam em absoluta pobreza, mas uma parte deles também possuíam certos recursos financeiros. E justamente alguns deles utilizavam essa grande riqueza que conseguiam acumular para se tornarem, de alguma forma, eles compravam o título de cidadão ateniense. E por último, os escravos, que compunham a maioria da população ateniense, eram os prisioneiros de guerra. Uma característica importante na cidade de Atenas é a existência da chamada democracia, o surgimento do termo democracia, das estruturas de poder ligadas à democracia, tem sua origem na cidade grega de Atenas. A administração ateniense variou no decorrer dos séculos. Aí no século VI a.C. foram aprovadas leis que fortaleciam as camadas médias da população. Dentre essas leis, temos o fim da escravidão por dívidas, que era uma prática bastante comum, não apenas na Grécia, mas em todas as civilizações da antiguidade, sempre existiu essa situação de escravidão por dívida. O indivíduo que contraía uma dívida e não tinha como pagar, ele se tornava escravo do seu credor. Aí algumas leis foram estabelecidas para acabar com essa situação de escravidão proporcionada pela existência de dívidas. O estabelecimento do número máximo de terras que uma pessoa poderia ter, aí nós temos uma certa distribuição mais igualitária das terras agricultáveis para melhor distribuir a renda entre as pessoas que viviam na polis ateniense. E nós temos aí, por último, uma característica mais importante
da democracia que se originou na cidade de Atenas. A maior participação dos cidadãos na escolha de seus dirigentes, na elaboração das leis e na aplicação da justiça. De fato, nós vamos ter uma participação cada vez mais frequente dos cidadãos, embora somente os cidadãos tivessem esse poder de participarem. Mas já era um ganho muito grande para a sociedade grega daquela época. Clístenes, entre 565 e 492 a.C., promoveu mudanças nas quais os cidadãos passaram a participar ativamente da vida política de Atenas, debatendo e votando todas as questões relacionadas à vida pública da polis. É aí dessas ideias que começa a surgir a ideia de democracia, que palavra de origem grega, nós vamos ter aí demo, caracterizada como povo, cracia, o governo. Juntando essas duas palavras, nós temos a tradução literal da palavra governo do povo, governo escolhido especificamente pelo o povo que, dadas as suas particularidades, acabam escolhendo determinado governante. Nesse caso, a ideia de democracia, a ideia de escolha, vai ser uma das heranças que a nossa sociedade atual recebeu dos gregos antigos. Embora essa democracia fosse peculiar aos gregos, porque, lembrando, governo do povo, mas quem é o povo? Aqueles que têm o poder político. Quem é o poder político não, o poder de decisão, aqueles que têm a prerrogativa de decidir. Quem eram esses? Apenas os cidadãos, uma parcela muito mínima da população. Apenas os homens que fossem filhos de cidadãos poderiam ser responsáveis por escolher seus representantes e decidir os rumos da polis. Nesse caso, era uma parcela muito mínima da população. Cerca de 10% apenas da população ateniense é que era responsável por determinar os destinos da polis. Isso era uma ideia de democracia, mas uma democracia nos moldes gregos da época. Não confundir com a situação atual, que todos têm esse direito, todos são cidadãos. Na Grécia Antiga, apenas uma pequena parcela da população é que era um cidadão de fato, é quem possuíam direitos. Agora vamos para a estrutura organizacional da polis ateniense. Ela possuía 3 instituições de governo: a Eclésia, a Bulé e a Elé. A Eclésia era a Assembleia do Povo. Note que tem aqui algumas semelhanças com a polis esparciata. A polis espartana. Eclésia, ou Assembleia do Povo, primeiro, diz respeito ao local em que os cidadãos se reuniam a cada 20 dias para debater os problemas da polis. Esse local era chamada Eclésia, em que alguns recebiam também o nome de Ágora. Todo cidadão podia pedir a palavra e expor seus argumentos. Lá também eram votadas e aprovadas leis e escolhidos os representantes para sua execução, no caso, os magistrados. Na Assembleia do Povo, no momento em que os cidadãos se reuniam, lá eles se reuniam e escolhiam as pessoas que iriam executar as leis que eram votadas, executar as ações que eram aprovadas e escolhidas pela maioria dos representantes ali. Determinava-se a aprovação de uma lei em especial e para a realização desta lei, a execução desta lei, eram escolhidos representantes do povo, que no caso eram os magistrados. A Bulé, também chamada de Conselho dos 500, era formada por 500 cidadãos maiores de 30 anos escolhidos por sorteio anual. Todos os anos formava-se toda a Assembleia como se fosse uma Câmara de Deputados. Escolhiam os representantes do povo, aquelas pessoas, 500 pessoas mais velhas da comunidade, eram escolhidos e eles eram os responsáveis por propor as leis e encaminhava para a votação. Eles eram os responsáveis por cuidar dos cultos religiosos e também das questões relacionadas à ordem da polis, relacionadas às atividades econômicas, às atividades comerciais,
cobrança de impostos, o destino do dinheiro dos impostos nas obras públicas, esse tipo de coisa. E por fim, a última instituição, a chamada Eleia, que era o tribunal encarregado de executar a justiça, formada por 6.000 cidadãos escolhidos por sorteio de forma a cada ano. A Eleia seria responsável pela escolha dos tribunais, é quem seriam responsáveis por demandas judiciais na polis grega, certo? Na polis ateniense. Aí nós temos uma característica importante de todo esse processo de desenvolvimento da democracia ateniense. Nós vamos ter aí o esplendor da cidade de Atenas durante o século V a.C., sob o governo de Péricles. Atenas se consolidou como uma potência econômica e militar e experimentou um período de esplendor cultural. Nesse período aí foram construídos templos, tribunais, mercados e feitas muitas esculturas e obras de artes plásticas. Aqui teve um grande desenvolvimento social, urbanístico na cidade de Atenas e além também do grande desenvolvimento artístico. Aqui é o período que se baseia o apogeu da civilização grega, com o seu desenvolvimento cultural que chegou a nós na atualidade. Aí justamente com o processo final desse esplendor que existiu na Grécia até por volta do século V a.C., nós vamos ter o fim da soberania das polis, quando as cidades gregas começaram a enfraquecer-se politicamente. A partir de 359 a.C., o rei macedônio Filipe II, aproveitando-se do enfraquecimento das polis em razão dos conflitos internos, iniciou a invasão para conquistar a Grécia. O rei macedônico Filipe II, vindo da região da Macedônia, que era uma região ao norte da Grécia, se aproveitando de um certo enfraquecimento devido às diversas lutas armadas entre as polis, principalmente entre Atenas e contra Esparta, iniciou um processo de invasão e acabou transformando a Grécia numa importante província do nascente Império Macedônico. Todas as cidades, com exceção de Esparta, renderam-se aos macedônios. É aí que se forma o Império Greco-Macedônio. Alexandre, filho do rei macedônio Filipe II, assumiu o trono com 20 anos de idade e continuou as conquistas territoriais, alcançando a Pérsia, o Egito e territórios asiáticos que iam até a fronteira com a Índia, formando assim o grande Império Macedônico que dominou o antigo Império Persa. Foi o responsável por dar fim ao Império Persa e que mais tarde formou um império mais poderoso da Antiguidade Clássica. Mas em 323 a.C., Alexandre morreu na Babilônia e ficou conhecido na posteridade como Alexandre o Grande, por causa do prestígio que obteve por suas conquistas e expansões territoriais, além do que era conhecido pelas sociedades gregas da época. Aí aqui nós temos toda a extensão máxima do império aqui. Ele partindo aqui da Macedônia, aqui na área ao norte da Grécia, aqui nós temos a Grécia, ele se expandiu militarmente em direção ao Oriente, ocupando as terras da hoje Turquia, as regiões da Palestina, o Egito, as regiões da Mesopotâmia aqui, o Império Persa, todo o Império Persa aqui, alcançando regiões da Índia atual, a extensão máxima do território do Império Macedônio. Só que o que acontece aqui, nós temos aí um domínio dos macedônios em relação à Grécia, mas assim como ocorreu com o que eu falei na aula anterior, com os romanos, de fato nós temos aí o desenvolvimento do chamado helenismo, que embora fosse macedônio de nascença, Alexandre era um grande admirador da cultura grega, e ele foi educado por professores gregos. Por isso procurou disseminar a cultura grega pelos territórios que conquistou. É aí que surge o termo helenismo,
porque os gregos eram conhecidos como os helenos, e daí espalhar a cultura grega era espalhar a cultura dos helenos, daí espalhar o chamado helenismo. Ao alcançar o Oriente, a cultura grega se misturou com as culturas locais, com isso surgiu uma nova cultura. A junção da cultura grega com as culturas orientais deu origem a esse termo. Com a morte de Alexandre, sem existência de herdeiros, o grande império conquistado por suas tropas dividiu-se em 3 reinos. Anos mais tarde, em 148 a.C., a região da Macedônia foi dominada pelos romanos. É aí que vai ocorrer a formação de uma nova e poderosa sociedade que tomou de conta do mundo antigo no período que nós chamamos de Antiguidade Clássica, que vai ser tema de aulas posteriores.